Hebreus, capítulo 11, iniciando a leitura no verso 1. Repito, Hebreus, capítulo 11, iniciando a leitura no verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Ao contrário do que muitos pensam, fé não é otimismo. Direi novamente, para que você não se esqueça que estas palavras foram ditas hoje. Ao contrário do que muitos pensam, fé não é otimismo. Não é torcer que tudo vai dar certo nos 45 do segundo tempo. Tampouco é uma espécie de energia positiva. Eu acho curioso isto, porque o mundo que rejeita acreditar na palavra de Deus, acredita em qualquer coisa. E aí você vê algum famoso, eles costumam postar assim no Instagram: mandem energias e coisas semelhantes a essa, como se tais coisas existissem, quando sequer existem. É tão real quanto uma fadinha. Não é energia, tampouco otimismo. A fé é, sobretudo, uma graça que Deus concede a alguém, pela qual esta pessoa aceita a revelação que Deus dá de si mesmo. A fé é a aceitação da revelação que Deus dá de si mesmo, das suas promessas, das suas afirmações, das suas declarações. É algo muito voltado, portanto, para a pessoa de Deus, para o caráter de Deus e para a palavra de Deus. É aceitar aquilo que Deus revela, é aceitar aquilo que Deus afirma, é agarrar-se àquilo que Deus promete, até quando as situações e circunstâncias parecem que vão na contramão e no contraditório disto. Então é por isto que o autor da carta, que estava escrevendo para pessoas sofridas, que estavam sofrendo graves perdas pessoais, trata deste assunto e trata do atravessar esses períodos difíceis da vida como sendo basicamente uma questão de fé. E uma questão de fé, repito, não como otimismo, como energia ou coisa positiva, não, mas como aceitar as promessas de Deus, agarrar-se a elas, apegar-se a elas, crer nelas. É disto que ele está falando ao longo de um vasto trecho nesta epístola, e ao entrar no capítulo 11, ele vai colocar alguns notáveis exemplos maravilhosos, exemplos encorajadores, exemplos fortalecedores que nos mostram o que é a fé da qual ele está falando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos, é deles que ele vai falar no capítulo 11, alcançaram testemunho. Observe por início: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você percebeu? Tem muita coisa aqui neste versículo, mais do que o meu tempo da manhã permite eu falar. Mas resumidamente, sucintamente, nós pela fé acatamos a declaração lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olhamos para o mundo e, consequentemente, para a vida nesse mundo, segundo esta verdade: a certeza de que este universo foi criado por Deus e que isso nos revela a grandeza, a sabedoria, a graça, o poder, por causa de tudo de Deus que está manifesto e aparente na sua criação. Ninguém tem a resposta, senão pela palavra de Deus, a respeito da origem do universo. Há inúmeras explicações e teorias, e os incrédulos e ateus desse mundo chegam a afirmar, veja bem, que o universo sempre existiu,
que você pode até considerar aquela famosa teoria do Big Bang como um ponto de partida para a história, entre aspas, recente de bilhões de anos, mas que isso não é senão um ponto, já havia. Eles consideram a matéria como eterna, que coisa absurda. É o tipo de loucura que a pessoa tem que abraçar quando ela não quer acreditar em Deus. Acredita nisso, acredita em energia positiva, acredita até em gnomo, só para não acreditar na Bíblia, misericórdia. Ele nos dará alguns exemplos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Ele está se referindo, resumidamente, ao fato de que lá no passado, em Gênesis capítulo 4, quando Deus tinha feito um sacrifício e uma promessa de um Salvador, Abel se apegou a esta palavra que Deus deu, a esta promessa de um Salvador, ofereceu holocausto. Sabe o que isto quer dizer, queridos? Que Abel buscou a salvação. Caim estava preocupado com uma boa colheita, Abel estava preocupado com o resultado da sua alma, com o estado da sua alma e com a sua reconciliação com Deus. Ele estava preocupado e buscando a salvação. Em seguida ele fala no versículo 5 que Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 5. O que nós sabemos sobre Enoque? Sabemos que Enoque andou com Deus. Enoque viveu num tempo em que o mundo estava em franca decadência. O amor foi esfriando do coração das pessoas. Aquele mundo terrível antes do dilúvio, cheio de violência e imoralidade, estava se armando, estava se construindo nos dias de Enoque. Enoque estava vendo crescer o número de pessoas desinteressadas em Deus, nas coisas de Deus. Mas ele, ainda que talvez uma minoria no seu tempo, ele escolheu andar com Deus. Não é isso que diz o versículo muito conhecido de Gênesis 5? Enoque andou com Deus, e por isso Deus o levou para si, já não era mais, porque Deus para si o tomou. Veja bem, buscar a salvação é o exemplo de Abel. Buscar andar com Deus, mesmo quando ninguém mais está fazendo isso, mesmo quando as pessoas estão vivendo o oposto disso. Eu acho que isso faz sentido na nossa vida hoje. Eu acho que tem algo parecido acontecendo ao nosso redor. Nesta manhã, agora, 9h44 da manhã, nessa grande cidade de São Luís, milhões de pessoas, quantas será que fizeram a escolha de buscar a Deus, como nós fizemos? Eu penso que talvez tenha uma grande maioria na praia, tem uma grande maioria rolando na cama até agora. Não é uma maioria que escolhe a Deus, mas excetuados alguns momentos da história, quem buscou a Deus sempre foi mesmo um remanescente. Excetuados alguns poucos períodos da história, a grande maioria sempre estava de costas viradas para Deus, como é hoje. Mas viver pela fé, como Enoque fez no seu tempo, que era um tempo mau, é algo que nós podemos fazer hoje no nosso tempo, que também é mau, o tempo que antecede o regresso de Jesus Cristo. Nós também buscaremos andar com Deus pela fé, mesmo que não seja muita gente que está fazendo isto. É por isso que no versículo 6 ele diz: sem fé, sem aceitar a revelação que Deus faz de si mesmo na sua palavra, sem acatar as declarações de Deus e sem agarrar-se às suas promessas, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário, veja, duas coisas. Primeira, que aquele que se aproxima de Deus, não foi isso que Enoque fez? Andou com Deus? Aquele que se aproxima de Deus, número 1, creia que Ele existe, não que algum Deus existe, não que existe alguma espécie de deidade abstrata. Ele quem? Jeová, o Senhor dos exércitos, o Deus e Pai de Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, o Deus que fala pela Bíblia Sagrada. Creia que Ele existe, esse Deus santo, eterno e perdoador dos nossos pecados. Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam.
Então aquele que busca a Deus pela fé, busca na expectativa de encontrá-lo e obter dele perdão, paz, reconciliação com Ele, certeza da vida eterna, esperança para a eternidade, segurança deste mundo, e tudo isto é ampla e gratuitamente dado para aquele que crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. As pessoas para quem Hebreus 11 foi escrito, eu quero repetir isto, eram pessoas que estavam enfrentando dificuldades que punham grandes interrogações na sua mente. Eles estavam perdendo tudo, e perdendo os seus amados, e perdendo a vida em injustiças e morte. Eu preciso disso, com licença. Eles estavam vivendo todas estas coisas, e aqui eles encontram um bom encorajamento de que eles continuassem caminhando com Deus, apesar dessas dificuldades, porque Deus é recompensador daqueles que o buscam. Veja o que diz o versículo 7, mais um exemplo. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação, preste muita atenção, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Mais um exemplo, o exemplo de Noé. Sabe que quando Deus falou com Noé que estava vindo um dilúvio, preste atenção, quando Deus revelou para Noé que estava vindo um dilúvio, sequer chuva tinha havido ainda sobre a terra. Está lá no livro do Gênesis que a terra era regada por um vapor que subia. Então, não somente Deus informou Noé de uma coisa grandiosa, Deus informou Noé de uma coisa que ele nem sabia o que era. Quando nós juntamos os textos bíblicos, nós sabemos que Noé ficou 120 anos trabalhando para construir a arca. As pessoas viviam vidas muito longas naquele período da história. Ele ficou 120 anos trabalhando e pregando, como está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, pregando para as pessoas do seu tempo, anunciando, o juízo de Deus está vindo, o juízo de Deus está vindo, e no entanto, ninguém, senão a sua casa, senão a sua família, entrou com ele na arca. Duas lições. Hoje nós pregamos que Jesus Cristo veio, morreu, deu a sua vida na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos, e mais do que isso, pregamos que Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória para nos buscar. As pessoas rejeitam isto. Nós dizemos, Deus virá para julgar o mundo, as pessoas descartam isto. Nós falamos, existe perdão se você buscar o Senhor, e muitos tapam os ouvidos, fingem que não é com eles, apresentam as suas desculpas, as suas explicações, as suas teorias. Não é diferente dos dias de Noé. Não é. Pela fé Noé preparou a arca, e pela fé escapou daquele juízo. Aqueles que andam e vivem pela fé hoje, estarão preparados para o dia que Jesus Cristo vier para nos buscar, o dia de Jesus Cristo, meus irmãos. Diz a Escritura Sagrada que o som de uma trombeta se ouvirá no mundo inteiro. E o sinal do Filho do Homem será visto no céu, no mundo inteiro. Peça para eu explicar isso? Não sei, sei que vai ser assim porque é o que está escrito. E sabemos que isto será para muitos, será para uma imensa multidão de pessoas, o desastre dos desastres. Aqueles que duvidaram disso, aqueles que negaram isto, aqueles que ouviram esta mensagem, mas ficaram adiando. Produzirá temor, espanto, como Jesus Cristo disse, choro e ranger de dentes, mas não para os salvos, não para os crentes. O dia da vinda do Senhor Jesus para os salvos será o dia do começo da nossa felicidade plena, total e imperturbável. Então nós temos uma primeira lição, mas existe algo que eu sou incomodado pelo Espírito Santo a mencionar aqui. Ele preparou a arca para a salvação da sua família. Meu irmão, não transfira a responsabilidade de evangelizar e discipular os seus filhos para os professores da escola bíblica dominical. Meu irmão, fique atento ao que o seu filho está assistindo na televisão, fique atento ao que o seu filho está assistindo no celular. Exerça o seu ministério de pai, porque você vai prestar conta a Deus por este ministério, e garanta, procure esforçar-se, procure fazer algo, para que ainda cedo na sua vida, o seu filho entenda o Evangelho, tenha prazer nas coisas de Deus e confesse o nome de Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e sem saber para onde ia. De versículo 8 até versículo 16, ele vai fazer uma afirmação básica. Viver pela fé é viver como um peregrino. Abraão aceitou a condição de viver como um peregrino em tendas. Nós, amados irmãos, sequer conseguimos imaginar quão fabulosa era a riqueza de Abraão. Um homem extraordinariamente rico. Um homem que com certeza não lhe faltaria o recurso para ter uma boa casa na cidade, uma boa casa de pedra numa cidade murada, com bons estoques de tudo. Afinal, por que é que Abraão, um homem fabulosamente rico, escolheu viver como um peregrino em tendas no deserto, tendas que são frágeis, quentes, inseguras, expostas? Por quê? A própria Escritura Sagrada nos diz isto, no versículo número 9 e 10. Habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Não seria pecado nenhum Abraão morar numa cidade, não seria pecado nenhum ele morar numa casa de pedra, numa cidade murada. Mas de fato, Abraão estava com algumas preocupações sobre o seu coração. Ele estava preocupado que as cidades daquele tempo eram cidades idólatras. E ele não queria que os seus filhos, que eram os herdeiros da promessa com ele, fossem expostos à influência da idolatria. Aí eu preciso dizer novamente, pais, a gente tem que estar preocupados com o que exerce influência sobre os nossos filhos. Amém? Entenda a lição. Entenda a lição. Ele escolheu viver uma vida frugal. Ele escolheu viver uma vida simples, ele escolheu viver uma vida em cabanas, embora fosse um homem fabulosamente rico, para que ele não tivesse laços, para que ele não tivesse relações, para que ele não tivesse aproximação com o mundo, com a idolatria do mundo, com a imoralidade do mundo, com o paganismo do mundo. Dessa forma, Abraão estava dizendo muito claramente que ele era do Senhor e que ele estava vivendo para o Senhor. Durante a guerra de independência dos Estados Unidos, George Washington fez um juramento de que ele nunca mais colocaria novamente os pés sobre solo inglês. Agora tem algo muito interessante. Na cidade de Londres existe uma estátua de George Washington. Uma estátua erigida anos depois em homenagem a George Washington. Mas essa estátua de George Washington está erigida sobre uma base, evidentemente, e essa base foi preenchida com terra tirada lá da fazenda dele em Mount Vernon, no estado da Geórgia. Encheram a terra de solo americano para que a estátua não pusesse os pés sobre o solo inglês. Respeito ao juramento que ele fez. Existe algum sentido em que isto se aplica a nós? Nós estamos andando neste mundo e a Bíblia diz que Satanás é o Deus do presente século. Mas é como se nós também estivéssemos andando por onde fomos com os nossos pés postos sobre um torrão de terra de Sião. Estamos andando como peregrinos e forasteiros neste mundo. E isto orienta a forma como nós vivemos. Isto orienta a forma como nós nos relacionamos com este mundo. E isto abaixa as nossas expectativas e, consequentemente, as nossas frustrações de viver nesse mundo. Não, amados irmãos, saiba disto. Ouça com toda atenção o que o seu pastor tem para dizer. Se você está caminhando para o céu de glórias, e se você é de Jesus Cristo, você está caminhando para o céu de glórias, pouco importa se neste mundo você não vai conseguir fazer tudo e ter tudo que você gostaria de fazer e ter, porque esta vida não é tudo que Deus tem para nós. Esta vida não é tudo que Deus tem para nós. Deus tem para nós coisas, amadas e amados irmãos, Deus tem para nós coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nunca chegou ao coração humano. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isto abaixa as nossas frustrações.
Isso nos liberta de um fardo tão pesado, porque esse mundo tem que o tempo todo apontando para nós um dedo e uma cara má, dizendo: você tem que ter, você tem que ser, você tem que fazer, tenha, possua, compre. É isto que Mamon diz. Mas nós, amados irmãos, estaremos contentes em viver numa cabana como Abraão e seus filhos, porque estamos esperando uma cidade superior, que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele vai falar de Isaac, Jacó e José, nos versículos 20, 21 e 22, que reforça de alguma maneira o mesmo sentido, porque tanto Isaac, quanto Jacó, quanto José, de alguma maneira estavam colhendo as consequências da escolha que Abraão fez pela fé. Qual foi a consequência? Repito, Abraão era um homem fabulosamente rico, mas morava em deserto. A única terra que Abraão possuiu foi a sepultura, pelo menos onde cair morto ele tinha, mas só. Seus filhos, seus netos, seus descendentes tornaram-se uma família extremamente, do ponto de vista mundano, do ponto de vista das posses, das coisas, frágil. Mas todos eles, pela fé, pronunciaram que Deus tinha um futuro para eles. Pela fé, versículo 20, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, quando parecia que não tinha nenhum futuro. Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. 22, José, eu acho lindo isso aqui, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, preste bem atenção, e deu ordem acerca de seus ossos. Ele não queria ser sepultado no Egito. Ossos, ele não foi mumificado como os egípcios faziam, ele deixou seu corpo se decompor. Ossos. E Moisés honrou aquela palavra anos depois e levou, e está lá em Israel o sepulcro de José, e no dia da ressurreição José vai se levantar daquele sepulcro, como está escrito e prometido por Deus. Está dizendo, meus amados irmãos, sobre ter fé nas promessas de Deus em relação ao futuro, até quando parece que não tem futuro nenhum do ponto de vista humano. Escravos no Egito. O futuro deles era a morte, no máximo se sobrevivesse, integrar, miscigenar-se a população do Egito e fim. Agora, você já parou para pensar no seguinte: o Egito foi um grande império no passado, mas as pessoas que moram no Egito hoje não se consideram descendentes dos egípcios do passado. Houve grandes impérios do passado, Império Babilônico, Império Persa, Império Assírio, todos estes grandes impérios, mas o seu povo se disseminou, se miscigenou, não tem mais essa identidade. Agora, intriga a gente quando estuda a história, que Israel continua até hoje. Israel permanece até hoje. Ficaram quase 2000 anos errantes pelo mundo e receberam de volta a sua nação há 70 e poucos anos atrás. Fé, voltando aqui ao exemplo de Isaac, Jacó e José, é crer no futuro, até quando parece que não tem futuro. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, preste atenção nisto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, isto é, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Estes versículos nos ensinam que viver pela fé é fazer escolhas de acordo com a fé. Dizer não. Você consegue imaginar que tipo de vida confortável, privilegiada, especial foi a vida que Moisés rejeitou, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Seja qual for o pecado, seja um pecado de natureza imoral, um relacionamento extraconjugal, consumo de pornografia, seja qual for o pecado,
seja o pecado da vanglória, seja o pecado do uso irresponsável do dinheiro, seja o pecado da preguiça, seja qual for, de fato, ele pode oferecer de imediato algo parecido com prazer, porque não o é. Mas a Escritura Sagrada denuncia que isto é algo de curta duração. Curta duração. Ele preferiu sofrer agora e alcançar a recompensa, as maiores riquezas, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele acreditou nas afirmações, declarações e promessas de Deus, e por agarrar-se nisto, ele abriu mão de outras coisas. Ele disse não para outras coisas, porque ele fez as contas. Ele fez as contas. E ele entendeu que aquilo que Deus tinha para dar, e que inclusive que aquilo que Deus tinha para dar é permanente, era melhor do que aquilo que uma vida fora da vontade de Deus tinha para oferecer, ainda que por pouco tempo. Viver pela fé, queridos, é fazer escolhas. E você, escolhas, precisa fazer. Não só as grandes escolhas da vida, elas principalmente. Mas existem escolhas que a gente faz todos os dias. Ontem eu estava no encontro de novos membros, e foi um encontro tão bom. E eu tive a oportunidade de contar a história de um amigo meu. Este amigo meu gosta de acordar às 6 horas da manhã para ler a Bíblia e orar. Sabe que isso é um excelente hábito, é a melhor forma de começar o dia, melhor do que dormir até tarde, amém? Ele gosta de acordar às 6 horas da manhã, pouca gente disse amém, misericórdia. Ele acorda às 6 horas da manhã para ler a Bíblia e orar. Mas ele também gosta de assistir o noticiário das 23 horas. Se você assiste o noticiário das 23 horas, que termina quase meia-noite, cheio de notícia ruim, você fica agitado, você não vai dormir antes de 1. Não tem melatonina que te põe para dormir. Então ele começou a ter prejuízo no seu tempo com Deus, porque acordava indisposto, sonolento, com dor de cabeça. Ele parou de assistir o jornal. É pecado assistir o jornal? Nunca foi. Se mal que hoje em dia, não sei. Mas ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha para ele ter um bom tempo com Deus. Em oração e leitura da Bíblia, ele teve que dizer não para alguma outra coisa. Por isso eu digo, as grandes decisões da vida, mas as pequenas também. A gente faz escolhas recusando algo, e devemos recusar como Moisés foi sábio para escolher. Recusou os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa de Deus. Pela fé, deixou o Egito. Pela fé celebrou a Páscoa. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. O que intentando os egípcios, diz o versículo 29, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E agora ele começa a entrar naquele momento em que a fé é contemplada por Deus, recompensada por Deus, em que a fé obtém aquilo que de Deus espera. De fato, queridos irmãos, quando nós fazemos essas escolhas pela fé, e nós nos apegamos e cremos na palavra de Deus, e nas promessas de Deus, e nas garantias que Deus nos dá, recusando algo, recusando o prazer transitório do pecado, nós obteremos, não há dúvida disso, nós obteremos do Senhor as recompensas e a contemplação da fé. Não sei quem conhece, se alguém conhece, lembre-se comigo, Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer, tua fé, Jesus contemplará. O refrão do hino diz, tua fé, Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete, dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus contemplará. Não ouvi um amém, não ouvi um aleluia. Irmãos, já são quase 10 da manhã, despertem, amados. No momento da crise, pode nos parecer desafiador, mas vamos nos fortalecer no Senhor, amados irmãos. Vamos nos fortalecer no Senhor, para que a gente possa se apegar no Senhor, na sua palavra, e assim colher os benditos benefícios que viver pela fé nos traz. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe disse assim,
para os espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. É Josué 2, de 9 a 11. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos reis dos amorreus, a Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Agora escute, Josué 2:11. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Sabe quem disse isso? Raabe, a meretriz, que foi criada nos pés dos ídolos. Raabe, a meretriz, que viveu a sua vida na imoralidade da prostituição, mas a ela Deus deu a graça. Ela ouviu notícias, a fé dela veio pelo noticiário. Ela ouviu notícias de que coisas incomuns estavam acontecendo no estrangeiro, e ela guardou aquilo no coração, e ela acreditou, e ela entendeu que o Deus de Israel é o Deus que não tem igual em cima nos céus e embaixo na terra. Ela se converteu, e porque ela se converteu, ela não pereceu com os incrédulos. Eu não sei se todos que estão ouvindo a minha mensagem, quer aqui, quer pelo YouTube, são crentes, são salvos, mas se você não crer em Jesus Cristo, você vai perecer com os incrédulos. O juízo de Deus virá sobre a sua vida e você não terá perdão e nem onde se abrigar. Mas se você tem Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com Raabe. Talvez você tenha nascido fora do Evangelho, como eu não nasci numa família evangélica. Talvez você tenha sido criado ao pé dos ídolos. Raabe foi criada ao pé dos ídolos, mas ela não pereceu com os incrédulos. Por quê? Porque ela se converteu ao Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se converter a Jesus Cristo, você não vai perecer com os incrédulos. No dia do juízo de Deus, Jesus Cristo será o seu abrigo, que vai te abrigar da justiça que de fato os seus pecados merecem. Mas pelo sangue dele você terá perdão e um escape e um acesso à eternidade com Deus. Oh, glória! Por fim, no fim do seu emocionante argumento, versículo 32, o que mais direi? E eu entendo, porque já são 10:09, então eu posso fazer minhas as seguintes palavras: faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos. Pela fé, venceram reinos. Não se conformaram ao mundo de maldade ao redor deles pela fé. Praticaram a justiça, viveram uma vida de santidade e retidão aos olhos de Deus pela fé. Alcançaram promessas pela fé, fecharam a boca dos leões e apagaram a força do fogo. Ele está falando de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias. Escaparam do fio da espada, os livramentos de Deus. Da fraqueza tiraram forças. Minha irmã que está com o neném recém-nascido, está se sentindo cansada, esmorecida, da fraqueza tire forças. Meu irmão que está se sentindo desafiado com o que está vivendo no trabalho todo dia e conseguir botar pão em cima da mesa, da fraqueza tire forças pela fé. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10. Está difícil educar os filhos nesse mundo? Tá, eu sinto a mesma dificuldade na pele todos os dias. Da fraqueza vamos tirar forças. E vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, isto é, pobreza, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, Hebreus 11:39, tendo tido testemunho, pela fé não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em meio às grandes dificuldades da vida, permaneceram fiéis a Deus
Isto é viver pela fé. Aceitar a revelação de Deus e agarrar-se às promessas de Deus. Se o mundo todo vai em outra direção, vamos viver como Enoque, buscando o Senhor. Se o mundo rejeita a nossa fé, problema do mundo. Como Noé, nós vamos continuar nos preparando e buscando a salvação da nossa casa. Se o mundo nos oferece uma vida de luxos para nos distrair, nós ainda assim, como Abraão, vamos viver como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Como Moisés, nós vamos dizer não para o mundo, mesmo que isso nos custe algo agora, para fruir a recompensa, as riquezas de Cristo. Como Raabe, escaparemos, não morreremos com os incrédulos. Em todo tempo, provaremos o agir de Deus na nossa vida. E em todo tempo, mesmo nas dificuldades, não recuaremos em ser fiéis ao Senhor. O justo, você sabia que existe só um versículo que é repetido 4 vezes na Bíblia? O justo viverá pela fé. Lá no estado de Minas Gerais, tem muitos trens. E sentar na beira da linha férrea e contar vagões não é estranho para um mineiro. 200 vagões. Cada vagão com 5 a 9 toneladas de minério. Eita! Quando você vê o trem parado, é uma coisa tão parada que parece uma montanha. Peso. E aí você tem lá na frente uma locomotiva, não é? E quando a locomotiva da partida, alguém já viu essa cena? Quando a locomotiva da partida, sabe o que acontece? Nada. Por muitas horas, nada. A locomotiva vai trabalhando, 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 trabalhando. É claro que nos trens modernos eles colocam outras locomotivas ao longo do percurso para ajudar. Mas o que ela está fazendo? Ela está começando a puxar. Durante horas não acontece nada, nada. Ele fica tão monoliticamente parado quanto já estava. Mas vão os impulsos, vão os impulsos, vão os impulsos. E quando aqueles impulsos começam a ganhar força, você vê aqueles vagões de toneladas desfilando sobre aquela linha férrea num embalo maravilhoso. Esta comparação não é de minha autoria, mas a fé é a locomotiva da vida. Tudo é pesado demais, criar os filhos, os nossos compromissos, o nosso trabalho, a nossa luta pela santificação, o casamento com os seus desafios, tudo é difícil demais, é pesado demais. Mas você tem lá à frente impulsos das promessas de Deus. E a fé é a locomotiva da vida que vai nos levar adiante até nós chegarmos onde o Senhor tem preparado para nós. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos reuniu nesta manhã. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, que o Senhor reúne neste lugar, debaixo deste teto, nesta casa de oração, para nós usufruirmos do privilégio, Deus, de obter benefício e ganho da Tua palavra, comunhão com os irmãos, crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor contempla a nossa fé com a Tua presença, e porque o Senhor dá ordens, Deus, que o Espírito Santo ministre graça ao nosso coração. Que assim, igualmente, a Tua bênção acompanhe as classes da Escola Bíblica Dominical, e que assim, Deus, pela bênção do Senhor, o nosso coração saiba ser um lugar adequado que receba e retenha esta mensagem que o Senhor separou para nós esta manhã. Obrigado pelo Teu grande amor por nós, Deus, a ponto de ter sacrificado Teu Filho sobre a cruz para a nossa salvação. Que o Senhor, ó Deus, queira dar à nossa igreja um domingo de atividades cheias da Tua bênção, de muito crescimento espiritual. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, a cada dia, até o dia em que o Senhor Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém.